Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo da sequência de revisões dos conceitos do ensino fundamental. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre porcentagem. Então, o que é uma porcentagem? Porcentagem é uma razão entre um número e 100 e representa a parte de um todo. Nesse caso, é como se o todo estivesse dividido em 100 partes iguais. Então, quando eu tenho, por exemplo, 40% de alguma coisa, eu escrevo assim, ó, 40 e o símbolo de porcentagem, 40%, são duas bolinhas aqui. Isso aqui é igual a eu escrever 40 em 100. Então, significa que eu tenho 40 partes de um todo que foi dividido em 100 partes iguais. Então, por exemplo, se eu tenho um depósito com 100 telhas para fazer uma obra, eu preciso de 40% das telhas, eu vou lá e pego 40 das 100 telhas que eu tenho. Isso também é igual a escrever assim, ó, 40 dividido por 100 é igual a 0,4. As três formas funcionam, estão corretas e representam que eu tenho 40% de um todo. Por que foi criada a porcentagem? Para normalizar as medidas, ou seja, 40% de alguma coisa, a ideia é a mesma, seja lá qual for a coisa que você esteja se referindo. Por exemplo, se eu tenho 50% da quantidade de telhas no depósito, eu tenho metade das telhas. Se eu tenho 50% da quantidade de água numa caixa d'água, eu tenho metade da água, metade da capacidade da caixa d'água. Se eu tenho 50% da quantidade de balas disponíveis, eu tenho metade da quantidade de balas. Então, 50% representa metade, seja lá do que for. 33% é aproximadamente um terço, seja lá do que for. Então, é uma forma de você dar uma ideia de grandeza, uma ideia de qual é a parte que você está se referindo de um todo. E aí é uma parte normalizada. É como se tudo que você estivesse tratando estivesse dividido em 100 partes iguais. Então, é por isso que as porcentagens são a ideia do todo, é sempre igual, não importa exatamente ao que você esteja se referindo, a qual tipo de grandeza você esteja se referindo. Essas formas de representação aí, elas têm um nome. A primeira aqui é essa aqui, ó, 40% é a forma percentual. Percentual. Esse aqui, ó, é no formato de razão. E essa aqui é no formato decimal ou unitária. Por que chama de unitária? Porque aqui o 100% é representado pelo 1. 1 significa 100%, 0,4 é 40%, 0,5 é 50% e assim por diante. Então, quando eu quiser mudar de uma forma para outra, a fração ali, a razão, é a maneira mais fácil de fazer. Né? Agora, se eu tiver uma taxa em percentual, por exemplo, aí os 40%, e eu quiser mudar para o formato decimal, por exemplo, eu prefiro fazer a conta no formato decimal. Então, eu vou transformar em 0,4 como? Dividindo o 40 por 100. Agora, se eu tiver a taxa no formato decimal, 0,30, qual é a representação percentual disso aqui? Eu transformo em percentual, fazendo a operação contrária, multiplicando por 100. Aí eu vou ter 30%, já que eu multipliquei por 100. Então, a forma de você converter de 40% na forma percentual para 0,4 na forma decimal é dividindo por 100. A forma de voltar é multiplicando por 100, logicamente. Agora, a forma de razão ali é que acaba sendo a mais recomendada para a gente trabalhar nos problemas que costumam aparecer em provas de vestibulares e concursos públicos. Costuma ser a maneira mais fácil de fazer a conta. Então, fica atento aí para isso. O que seria, então, a porcentagem de um valor? Vamos ver o exemplo aí. Ó. Quanto representa 20% de 600? Digamos que seja R$ 600, só para facilitar o raciocínio. Eu tenho duas maneiras de atacar isso aí. A primeira maneira é a maneira tecnicamente mais correta. Eu não tenho R$ 600. R$ 600 é todo o dinheiro que eu tenho. Digamos que eu tenho R$ 600 numa gaveta, eu vou sair à rua e eu quero levar 20% daquele montante na minha carteira para gastar na rua. Então, quanto representa isso? Quanto dinheiro eu vou botar na minha carteira? Então, eu tenho em reais, ó, em dinheiro, na gaveta, R$ 600. E isso representa, em porcentagem, 100% do dinheiro. É todo o dinheiro que eu tenho. Eu quero saber quanto equivale 20%. 20% equivale a X reais.
E aí a gente vai fazer a regra de 3. Vamos começar analisando se essa relação entre o dinheiro e o percentual é uma relação direta ou inversa. Repara, quanto mais dinheiro eu tiver, mais dinheiro eu pegar lá para botar na minha carteira, mais ele se aproxima, mais esse valor vai se aproximar de 100%, né? E quanto menos dinheiro eu pegar, mais ele vai se aproximar de 0%. Ou seja, quando eu pego mais dinheiro, o percentual, a relação entre o todo do dinheiro que eu tenho aumenta. Quando eu pego menos dinheiro, essa relação diminui. Então, eles se movimentam na mesma direção. Uma regra de 3 simples, porque são duas grandezas, direta, porque eles se movimentam juntos. Então, eu faço aqui a proporção e o produto cruzado. A proporção vai ser 600 está para x, assim como 100 está para 20. E aí, daqui eu resolvo com o produto cruzado. 100x é igual a 600 vezes 20, então onde eu tenho que x vai ser igual a 600 vezes 20 sobre 100. Isso aqui vai ser igual a 120. Então, essa é a quantia que eu vou pegar e colocar na minha carteira, R$ 120. Isso equivale a 20% dos R$ 600 que eu tinha na gaveta. Agora, tem uma segunda maneira, que é a maneira que a gente acaba usando no dia a dia, nas provas e tudo, né? Que é essa aqui, ó. A segunda forma de resolver a questão, a gente faz direto. X vai representar o montante que eu quero calcular. O X vai ser igual a 20%, 20 sobre 100 o de vira o sinal de multiplicação, 600. Repara que é a mesma coisa, né? Aqui o 600 é como se fosse 600 sobre 1. Produto de fração, eu faço o produto do numerador sobre o produto do denominador. Então fica como 20 vezes 600 sobre 100 vezes 1, que é 100, igualzinho que eu fiz em azul, né? Isso aqui, logicamente, vai ser igual a 120. Então, qualquer uma das duas maneiras está certo. Em azul, seria a maneira tecnicamente correta, né? O que você está fazendo de verdade é uma regra de 3. Só que, normalmente, a gente, depois de um certo treinamento, depois de fazer um certo número de exercícios, isso já fica automático na nossa cabeça e a gente acaba indo direto para a forma em vermelho ali, que é a mesma coisa da azul, só que já é o produto da regra de 3 já direto. Fica mais rápido de resolver se você já tiver confiança. E a confiança você vai pegar resolvendo um número grande de exercícios.